Agora, beleza? Continuando nossa aula, né, sobre efeitos da poluição humana, a gente vai ver, né, como a gente viu nas aulas passadas, que a poluição humana causa efeitos drásticos para a vida no planeta, né, até para nossa própria vida, né? E cada vez mais a gente mesmo, nós, os próprios seres humanos, estão diminuindo o período de vida, né, na Terra, né? E isso por conta, né, também muito por conta de nossos avanços tecnológicos, né, que capacitam cada vez mais o ser humano a alterar o meio ambiente da forma que ele bem entender necessário para ele, né? E um desses efeitos que, que ocorre, né, são as chuvas ácidas, né? E aí eu trouxe uma imagenzinha, né, de uma pessoa segurando um guarda-chuva e ela já perdeu toda a pele dela, né, porque foi toda consumida por essa chuva ácida. E o que é, Dan? Que danado é, professor, essa chuva ácida, né? A chuva ácida, ela é uma chuva, né? Ou qualquer outro tipo ou forma de precipitação, né? Neve e enfim, que a gente já estudou sobre formas de precipitação. E que ao contrário da chuva normal, ela vai ter características ácidas, tá? E essas características ácidas vão ser prejudiciais a plantas, a animais, a edifícios. Então eu trouxe uma imagenzinha, né, de pH e a escala de pH, né, que aí a gente vai conseguir medir, né, isso aí é algo que vocês vão estudar um pouco, bem mais um pouco, assim, lá para o nono ano, em química, né? Mas a escala de pH ela vai medir, né, quanto algo é ácido, qual é o pH de uma determinada coisa. Então esse pH ele pode ser ácido, ele pode ser neutro, ou ele pode ser alcalino, né? E aí, essa imagem é bem legal porque ela traz algumas coisas que são ácidas, algumas coisas que são neutras, outras que são alcalinas. Então, só para a gente compreender, né? Então, quando ela tá ali abaixo de 5, né? E a chuva normal ela tem um pH por volta de 5,6, né? Quase neutra. E aí, quando está por baixo de 5, ela é ácida, quando ela tem esse pH abaixo de 5. E essa acidez observada nas chuvas, né, a gente sabe que toda chuva ela é ácida, né? Ela tem uma leve acidez, que é provocada pela presença de dióxido de carbono na atmosfera que ao se envolver com a água, né, cria ali o ácido carbônico, né, o H2CO3. Mas, né, de acordo com os diversos processos é, que nós fazemos, né, principalmente nas nossas indústrias, nossos automóveis, tá? Esses processos geram uma acidez extra na chuva, que provém da reação de diversos contaminantes aéreos, né, que são ali produzidos pelas nossas indústrias, muito principalmente. Então vamos levar aqui a indústria como um vetor muito grande disso, né? E aí, indústrias, né, automóveis e enfim, né, o que produzem esses gases. E aí gases como principalmente óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, né, quando se misturam com a água, formam ácidos muito potentes, né? O óxido de enxofre forma o chamado ácido sulfúrico, né? E o óxido de nitrogênio forma o chamado ácido nítrico, né? Esses ácidos, esses gases, né, como vocês podem ver aí, eles se combinam com as gotículas de água e formam esses ácidos que eu falei quase agora. E aí quando esses ácidos eles estão lá, né, eles vão ser carregados pelas nuvens até o momento que a nuvem vai precipitar. E aí a chuva ácida, quando ela bater no solo, ela vai causar danos nas plantas, vai poluir o solo, né? Desregulando o pH, vai
poluir as fontes de água, vai corroer construções, como a gente vai ver nas próximas imagens, né? Alguns prejuízos causados pela chuva ácida, né? Por exemplo, ali plânctons, né, que vivem no mar e até peixes não conseguem se desenvolver ou sobreviver e nem desenvolver seus filhotes. Então, muito comum, né, em locais, isso aqui é uma foto de um lago nos Estados Unidos, e olha os peixes, né, por conta dessa acidez. Árvores, né, as plantas, as árvores, por conta da acidez, elas perdem sua folhagem, né? Os solos eles ficam bastante danificados por conta da morte de diversos micro-organismos que são necessários para o funcionamento, tá? Calcário, mármores, materiais assim, sofrem corrosão, né? Como vocês podem ver nessa estátua aí, da imagem na direita, tá? E na saúde humana, a gente vai ter um crescimento na maior tendência para doenças respiratórias, principalmente asma, sinusite, uma irritação nos olhos com a grande crescimento de conjuntivite, tá? Doenças pulmonares, né, como efezemas e enfim, e doenças cardiovasculares também, tá? Aí eu trouxe essa imagenzinha, né, de um menininho perguntando, pai, o que são chuvas ácidas, e eles já estão todo corroído, né, dessa chuva ácida, né? Claro que é necessário uma grande quantidade de acidez para que ocorra isso com o nosso corpo, né? Mas é uma imagem aí, né, bem satirizando esse problema, né? E a gente tem alguns locais que estão sendo mais afetados, né? Locais que já têm uma industrialização muito grande e tem uma grande taxa de poluição, vamos dizer assim, né? Estados Unidos, Inglaterra, locais da Europa. E eu trago um dado aqui, né, do Fundo Mundial da Natureza, e ele diz que cerca de 35% dos ecossistemas europeus já estão seriamente alterados por conta dessa chuva ácida. E principalmente 50% das florestas de Alemanha e Holanda, tá, foram totalmente destruídas. 50%, metade das florestas de dois países foram destruídas por conta da acidez da chuva, tá? Além disso, a costa ali do Atlântico Norte, né, mais próxima ali dos Estados Unidos, a água do mar ela já está bem mais ácida, de cerca de assim, quase 30, 40% mais ácida do que nos últimos 20, 30 anos. E isso traz uma mudança gigante para as espécies animais que ali vivem, beleza? Nos Estados Unidos, né, que é um dos maiores poluidores, vamos dizer assim, do mundo, né? A gente vai ter uma acidez muito grande, né? Aí eu trouxe uma imagem de um lago lá nos Estados Unidos, né? Que foi, vamos dizer assim, vítima de um estudo, né? Para saber, né, o pH desse rio e de como ele estava sendo alterado por conta de todo esse processo, né? Além de diversas outras esculturas mundiais que sofrem, né, esse processo. Aí mais abaixo na direita tem uma imagem de Cubatão, em São Paulo, né, que é uma das regiões aqui no Brasil mais afetadas por conta de todo o parque industrial dessa cidade de Cubatão, beleza? E aí como é que a gente evita essa chuva ácida, né? O principal foco para evitar, né, para diminuir essa chuva ácida, essa acidez da chuva, é a redução na emissão de poluentes, né, principalmente dos óxidos de enxofre e de nitrogênio, tá? E buscar, né, a utilização de fontes de energia limpa, né? Fonte de energia eólica, solar, fonte de energia limpa, né? E principalmente, né, diminuir o uso de automóveis, né, principalmente com a utilização do transporte público, mas que isso aqui no Brasil já puxa para outro fato, né? O transporte público aqui no Brasil é de uma qualidade muito precária, então as pessoas buscam cada vez mais, né, ter o seu automóvel próprio, mas se a gente tivesse um transporte público de qualidade, né, a gente não conseguiria reduzir grandes emissões de gases por conta
por conta de uso, né, cada vez maior de automóveis, tá? E também esses automóveis utilizam combustíveis que em grande maioria apresentam um enxofre, né? Então aí também, né, a gente traz essa necessidade de utilizar combustíveis como, por exemplo, o biodiesel, que não apresentam enxofre em sua composição. E isso tudo, né, para que a gente busque, objetive cada vez mais um mundo melhor, né? Como tá esse cara aí, né, passando para uma nova etapa do mundo, trazendo um mundo melhor e ambientalmente protegido. Então eu espero que vocês tenham compreendido e falou.